vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a batalha espiritual e a armadura de Deus, que vai estar lá no livro de Efésios, no capítulo 6, um livro muito conhecido pela armadura de Deus, onde a gente vai estar falando de cada uma dessas armaduras de Deus e como vestir essas armaduras. Na palavra de Deus, em Efésios, no capítulo 6, versículo 10 ao 13, vai dizer assim, ó. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam-se toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas dos diabos. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Bom, a gente vai começar falando o que é uma batalha espiritual. Muitas vezes a gente escuta esse nome, eu tô passando por uma batalha espiritual, não tá sendo fácil. Uma batalha espiritual é uma coisa que a gente não consegue ver. É uma luta que acontece entre os poderes das trevas e o reino de Deus. Ou seja, é uma luta que acontece entre o reino das trevas e o reino de Deus. E essa luta está acontecendo o tempo todo. E qual que é o objetivo disso? O objetivo do reino das trevas é nos afastar do seu, enquanto o reino de Deus é nos trazer mais para perto dele. Essa luta a gente não pode ver porque ela está acontecendo lá no mundo espiritual. E também, muitas vezes, os demônios e até o próprio diabo, ele usa coisas para nos afastar do Senhor. E uma dessas coisas é as distrações. As distrações é algo que, como o próprio nome diz, nos distrai, tira os nossos olhos do foco. Como, por exemplo, imagina só, você tem que fazer uma viagem. E essa viagem você está fazendo uma viagem em família. E para essa viagem em família precisou de 3 carros, porque não cabia todo mundo. E aí você ficou num dos carros. E tinha o carro principal, que era o carro que ia guiar todo mundo. Você tem que fazer de tudo para não perder esse carro de vista, certo? Esse é o seu objetivo, não perder ele de vista. Ou seja, você tem que estar andando bem pertinho dele para que nenhum carro entre na sua frente para que você também consiga ver ele. Imagina que nós somos esse carro que precisamos ir com aquele carro que é o carro principal que está nos guiando. E Jesus é o carro que está nos guiando até a Deus. Só que o que acontece? Para que a gente consiga chegar até o final, a gente precisa tá olhando, né? Porque se a gente perder ele de vista, a gente pode também se perder. Então, a gente tem que andar bem perto do carro, bem coladinho, para que nenhum carro entre ali e nos separe. E é a mesma coisa, a gente precisa estar sempre bem perto de Deus, cada dia mais procurando nos aproximar dele, conhecer quem ele é, para que nenhuma distração entre ali no meio, para que nenhuma distração seja esse carro que vai entrar no meio e vai tirar os nossos olhos de Jesus. Então, essas distrações podem ser até distrações no nosso celular, pode ser distrações como a ignorância, que é a falta de conhecimento de Deus. Que às vezes a gente pensa, eu já conheço a Deus, mas na verdade Deus quer se revelar a nós. Na verdade a gente não conhece nem 0,1% de quem Ele é. Ele quer nos revelar, quer mostrar a beleza de quem Ele é. Então, um dos dardos inflamados, que a gente também vai estar vendo os dardos inflamados aqui em Efésios 6, que o inimigo usa, é as distrações. Por isso que, sabe, isso também tem acontecido comigo no dia a dia. Muitas vezes eu tenho ficado muito tempo no celular e isso tem tirado muito dos meus olhos de Jesus. Por isso, eu digo pra você ficar muito atento, sabe? Muitas vezes a gente diz assim, eu vou ler a Bíblia, e aí depois a gente chega e fala, dá essa desculpa, né? Eu não tenho tempo de ler a Bíblia, minha rotina é muito corrida. Mas na verdade, não é falta de tempo, é falta de prioridade. Vai lá no seu bem-estar digital e vê quantos minutos você tem no celular. Se você tiver 5, 3, 2 horas no celular, é claro que você tem tempo. Porém, você não está colocando aquilo como sua prioridade. Ou então, se você tiver 10 minutos, aí você não tem tempo mesmo. Mas
é muito importante a gente sempre estar procurando saber quem é Deus, procurando conhecer mais dele, sabe? Não só tendo informações de quem Deus é, mas conhecendo a ele. Imagina só que eu quero conhecer a Virgínia Fonseca, um exemplo. Aí eu pego, quero saber qual é o tipo de sangue dela, quantos maridos ela já se casou, quais são os filhos dela, quantos filhos ela tem, qual é a sua descendência, saber tudo sobre ela, tudo mesmo. Aí eu vou ter informações sobre ela. Mas e quando eu tenho uma oportunidade de sentar com ela, de falar com ela, eu rejeitar essa oportunidade? Você só vai estar tendo informações dela, você não vai conhecer ela. E muitas vezes a gente só procura isso, tem informações sobre Deus, mas Deus não quer isso. Deus quer um relacionamento íntimo e profundo com a gente. O campo de batalha é onde a luta acontece, né? Então, o nosso campo de batalha é a nossa mente, que é onde a guerra espiritual, onde a batalha espiritual, ela é travada. Também tem vários outros lugares, né, onde a guerra espiritual é travada, mas a principal é a nossa mente. Mas Deus, ele deixou a armadura dele para que a gente venha nos fortalecer. Claro, principalmente a gente tem que nos fortalecer nele. E ele também deixou a armadura dele para que a gente venha usar na batalha espiritual. Bom, vamos começar falando da armadura de Deus. Efésios 6:14 vai dizer: assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça. O cinto da verdade. O cinto da verdade é a primeira coisa, né, citada aí em Efésios, da armadura de Deus. E quando você vai vestir um cinto, né, o cinto serve para segurar, para manter as coisas no lugar. Porque muitas vezes a gente, por exemplo, tem uma calça folgada e não usa cinto, aí a calça não vai ficar no lugar, né? E vamos pensar, se é o cinto da verdade, então esse cinto é para que venha deixar as coisas no lugar, certo? E esse cinto, ele representa a importância da gente estar firme em Deus. Porque se a gente não estiver firme nele, se a gente não está tendo intimidade com ele, tudo vai desmoronar. E sabe, pessoal, muitas vezes a gente sente um vazio imenso na nossa alma. E é um vazio que dói, como se estivesse faltando algo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele preenche todo esse vazio. E Deus, ele quer, como eu já falei pra vocês, ele quer ter um relacionamento íntimo e profundo com a gente. E para isso é preciso a gente ter um relacionamento com ele. E para que a gente venha se vestir do cinto da verdade, a gente precisa meditar na palavra do Senhor. Então, que tal a gente fazer assim, ó, para cada coisa da armadura de Deus, um desafio. Então, por exemplo, cinto da verdade, a gente precisa meditar na palavra do Senhor. Então, essa semana você vai deixar 15 minutinhos para meditar na palavra do Senhor todos os dias. Então, o cinto da verdade, para vestir ele, a gente precisa meditar na palavra do Senhor, ter tempo com Deus. Porque imagina, se eu dizer assim para você, eu conheço a Ariana Grande, mas eu nunca tive tempo com ela, eu nunca falei com ela na minha vida, como é que eu vou dizer que eu conheço ela? Eu só tenho informações sobre ela. E Deus, lembra, Deus não quer que a gente só tenha informações dele. Deus quer que a gente venha conhecer ele de verdade. Então, o desafio, né, pra essa parte da armadura de Deus que é o cinto da verdade, o desafio essa semana você vai ficar todos os dias dessa semana. É que eu não sei que dia eu vou postar o vídeo, mas talvez você esteja assistindo o vídeo aí, não sei, algum dia aí você pegar. Essa semana eu vou passar 15 minutos lendo a Bíblia e orando, tendo uma conversa sincera com Deus. Então você vai fazer isso. Bom, o próximo também é a couraça da justiça. E gente, a couraça da justiça, minha gente, cobre uma das partes principais, que é o nosso coração e também, né, o nosso coração é a parte principal e o nosso pulmão. E olha só, vou mostrar aqui pra vocês. Essa daqui é a couraça que um soldado romano usa na guerra, né? Vocês estão vendo aqui que ela cobre o coração, né? E o nosso coração é uma parte muito importante, é uma das partes mais importantes, porque é lá onde a nossa vida espiritual se manifesta.
Lá é onde é o centro das nossas emoções e vontades, onde a gente se encontra com o Senhor. E também tem escrito couraça da justiça. Justiça. Justiça, pessoal. Muitas vezes a gente quer fazer ela com as nossas próprias mãos. Mas a justiça não pertence a nós, a justiça pertence a Deus. Pois Deus é o justo juiz. Então, pessoal, é muito importante a gente guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração das coisas ruins. Filtrar o nosso coração mesmo, sabe? Tem um versículo da Bíblia que vai dizer assim: finalmente, irmãos, tudo que for de bom ânimo, tudo que for agradável, tudo que for de boa fama, pensai nessas coisas. E sempre, quando você escuta guardar o seu coração, sempre se pergunte: quais têm sido os meus pensamentos? Será que têm sido pensamentos de bom ânimo, de boa fama? Que nem diz na palavra, se eu não me engano, está em Filipenses 4:8, alguma coisa assim, 4:8 ou 4:12. Mas será que eu tenho pensado essas coisas? Então, nosso desafio para a couraça da justiça. Aqui em Filipenses 4:8 vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, pessoal, quando você tiver um pensamento, sempre se pergunte, sempre passa por esse filtro: esse pensamento é verdadeiro? Por isso é muito importante a gente saber a palavra de Deus, ter intimidade com Deus, porque daí a gente se pergunta: será que esse pensamento é verdadeiro na palavra de Deus? Por exemplo, eu digo no meu pensamento: eu sou burro. Será que a palavra de Deus diz isso? Será que a palavra de Deus vai dizer que eu sou burro? Então já é uma mentira. Então, a gente já descarta. E aí você vai passando por esse filtro. E também, novamente, o desafio da couraça da justiça vai ser o mesmo do centro da verdade. 15 minutos com o Senhor. 15 minutos você, nesses 15 minutos, lê a Bíblia, tem uma conversa sincera com Deus. Você pode contar até para Deus como foi seu dia, as coisas que você planeja, o que tem tirado sua paz e tudo mais. E às vezes a gente se pergunta: mas meus pensamentos são pensamentos muito ruins. E sabe, pessoal, à medida que a gente vai se aproximando de Deus, à medida que a gente vai tendo comunhão com Ele, a nossa mente, ela é transformada. E muitas vezes a gente escuta as outras pessoas, xingando as outras, né, de coisas ruins e tudo mais, mas muitas vezes quando a gente escuta isso, sabe, a gente percebe, porque quando a pessoa diz aquilo pra ela, o coração dela tá cheio disso também. Porque diz na Bíblia assim, que a boca fala tudo aquilo que o coração tá cheio. Então se eu xingar alguém: ah, você é burra, é porque o meu coração tá cheio disso. Então, eu preciso parar para pensar no que eu tenho pensado. Será que os meus pensamentos têm honrado e glorificado a Deus? As próximas partes da armadura é a prontidão do Evangelho da Paz e o escudo da fé, que vai estar lá em Efésios 6:14. Assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça. Então, vamos lá. Eita, pessoal, acabei colocando aqui errado, que eu repeti o do outro slide nesse slide. Coloquei o mesmo versículo, e não é esse versículo aqui. O versículo é Efésios 6:15, não é 14. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé, o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então é aqui que a gente vai estar falando sobre as setas inflamadas. Prontidão no Evangelho da Paz. A gente deve estar pronto para espalhar o Evangelho. E também devemos estar prontos para viver o Evangelho de Jesus. Um soldado romano precisa de sapatos específicos para permanecer firme na guerra, e nós cristãos precisamos estar firmes no Evangelho de Jesus. E para vestir os pés com a prontidão do Evangelho da Paz, devemos ler a Bíblia. Então, pessoal, sempre é muito importante a gente espalhar o Evangelho. Prontidão do Evangelho da Paz. Prontidão, a própria palavra diz: estar pronto para espalhar o Evangelho da Paz. E o que é o Evangelho? O Evangelho é boas novas, boas notícias. Ou seja, o homem que estava no pecado
o homem estava no pecado, então Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que Jesus veio e tomou o nosso lugar, para que a gente pudesse ter vida em abundância, vida com Ele, comunhão verdadeira com o Pai. Então é muito importante a gente estar preparado para espalhar o Evangelho. E para estar pronto, né, para espalhar o Evangelho, a gente precisa conhecer a Deus e também conhecer a sua palavra. Então, mais uma vez, o desafio da prontidão do Evangelho da Paz, quase todos os desafios aqui do vídeo vai ser 15 minutos com Deus. 15 minutos lendo a Bíblia, tendo uma oração sincera e tudo mais. E também, pessoal, é muito importante a gente estar pronto para espalhar o Evangelho, mas também, espalhando o Evangelho também, a gente precisa fazer isso por meio das nossas atitudes, vivendo o Evangelho de Jesus. Bom, nós não podemos ser pessoas hipócritas, porque pessoas hipócritas fazem, mas não falam o que fazem. Então, o próximo que a gente vai ver aqui é o escudo da fé. Então, o escudo ele é sempre usado, né, para proteger de flechas, proteger de coisas assim que estão vindo contra o soldado. E também o escudo da fé, ele é usado para nos proteger das setas inflamadas do inimigo. Setas inflamadas naquela época era tipo seta mesmo, sabe? De atirar. Só que com fogo, inflamada com fogo assim na ponta. E aí, essas flechas inflamadas do maligno são o que a gente falou, né? O que ele usa, tudo que ele usa para nos afastar do Senhor. As distrações que tiram nossos olhos do Senhor, as emoções, como por exemplo, o medo. E pra gente se proteger com o escudo da fé é muito importante a gente crer na palavra de Deus e aplicar ela em momentos difíceis. E também confiar no Senhor. Muitas vezes é muito fácil a gente só aplicar a palavra do Senhor nos momentos bons. Mas e nos momentos difíceis? Deus te dá força para que você venha conseguir fazer isso. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. E até a próxima. Vai ter uma parte 2 desse vídeo, tendo a continuação, para o vídeo não ficar muito longo.